Olá pessoal, antes de qualquer coisa, eu vim falar que este vídeo ele tem um tom totalmente educativo. Não estou aqui para criticar ninguém, nem falar mal de ninguém, nem nada disso. A gente tem que respeitar a família que acabou de perder um ente querido e tinham muitas pessoas além da família que gostavam muito dele e a gente tem que respeitar sempre o respeito acima de tudo. O vídeo ele é de tom educativo, eu quero explicar realmente a patologia e eu estou aqui realmente para explicar isso porque eu vi muita gente falando coisa errada, besteira e a gente não pode propagar a medicina de forma equivocada. Antes de tudo, já dou meus pêsames para a família e para todos os entes queridos. Meus alunos, vamos lá. Eu, como cardiologista, ecografista, especialista em medicina interna, professor e já tenho publicações a respeito de cardiomiopatia hipertrófica, vou te dizer que estão usando o termo de forma equivocada ali, tá? Pessoal, tá vendo aqui esse coração? Esse coração aqui ele é um coração normal. Esse aqui é um coração hipertrofiado. Existem várias formas de o coração hipertrofiar. A parte genética, que é cardiomiopatia hipertrófica, é uma parte genética. É diferente do caso que a gente tem aqui de uso de anabolizante e insulina. Eu vou trabalhar com essas duas situações do anabolizante e da insulina. Por que eu estou chamando atenção a isso? Pessoal, tem muita gente falando besteira a respeito de insulina, falando que quem toma insulina tem que ter cuidado que o coração vai engrossar. Não. A gente tinha um atleta que estava utilizando em doses muito elevadas e ela tem um poder anabólico sim, mas ela sozinha não seria capaz não de causar uma hipertrofia do coração. Até porque se você utilizasse doses tão elevadas assim, você poderia ir a óbito por hipoglicemia antes mesmo de conseguir atingir este efeito desejado, né? Acontece que tem várias misturas aí envolvidas e uma delas é o anabolizante. O anabolizante pode fazer esse tipo de hipertrofia sim, crescer o coração e espessar deste tamanho. Qual é o grande problema aqui que eu quero que vocês, alunos, pessoal da saúde, entendam de uma vez por todas a respeito da miocardiopatia hipertrófica? Não é cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia se refere à parte genética, a CMH. Não é esse o caso. É miocardiopatia hipertrófica, ou seja, ela hipertrofiou por uso de anabolizante. A gente tem miocardiopatia hipertrófica de hipertensivas, a gente tem miocardiopatia hipertrófica por causa de anabolizante, e esse caso foi de anabolizante. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui a cavidade esquerda, ela fica muito grossa, a gente tem uma dificuldade imensa de relaxar o coração, ele faz uma disfunção diastólica. E com a disfunção diastólica você tem vários sintomas, inclusive a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Doutor, mas o caso dele ele não sentia cansaço nem nada do tipo. Com certeza, realmente. A minha opinião sobre o caso foi o seguinte: quando o coração começa a crescer de forma desordenada, por hipertrofia, hiperplasia, displasias, que é o que vai acontecendo aqui, ele começa a criar esses substratos aqui, ó, essas fibroses, são substratos arritmogênicos. E o que acontece então? Com o uso da insulina, que é um hormônio catecolaminérgico, ou seja, ele é um hormônio que vai subir a adrenalina, né? Então ele vai acabar subindo a adrenalina. Se você sobe a adrenalina, você tem efeito de quê? Adivinha? O coração ele vai acelerar cada vez mais, porque você está fazendo estímulos simpáticos. E com isso você vai tacardizar e fazer com que essa parte elétrica, na hora de vir para cá e outra para cá, acabe encontrando esses substratos e faz arritmias complexas. Então o grande problema aqui seria realmente muito provável que o caso dele, a minha opinião pessoal, não tenho como comprovar nada disso, porque a biópsia dele saiu que o coração era apenas hipertrofiado, mas a minha humilde opinião foi que ele fez o uso da medicação, utilizou a insulina foi um hormônio que subiu ali as catecolaminas, a frequência cardíaca aumentou, essa parte elétrica encontrou um substrato arritmogênico, fez uma arritmia complexa e teve a morte súbita de origem cardiológica. Então vocês têm que entender que todos esses hormônios, seja a insulina, seja a questão do uso do anabolizante, fizeram provavelmente um substrato muito importante para favorecer arritmias. A própria hipertrofia em si já faz isso, mas associado aí a essas questões do uso do anabolizante, que também aumenta a adrenalina muito mais ainda, e associado a essas fibroses, a minha opinião foi que ele fez uma arritmia complexa e veio a óbito. Então, eu queria esclarecer isso para vocês. A gente tem aqui nesse coração, ele está bem hipertrofiado nas câmaras direitas e nas câmaras esquerdas. Aqui provavelmente é uma CMH mesmo, cardiomiopatia hipertrófica. O caso dele provavelmente devia estar muito mais acometido do lado esquerdo, pode acontecer também do lado direito. Então, você tem uma disfunção diastólica, o enchimento fica prejudicado, o esvaziamento não. Mas existe chance sim, de arritmia complexa, fica ligado com o uso anabolizante.